O segredo da fé de Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 18. Segredo é só para ficar bonito, né? Não tem segredo, está aqui, né? Amém? Segredo é só para na internet alguém procurar Abraão, segredo, fé, aí fica mais fácil o código aí, né? Abraão não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Deve ter nascido ali na mesma época que o seu Zé, o pai do André ali. Abraão nasceu um pouquinho antes. O pai do André tem 93 anos, né? E toda pessoa que morre, morreu jovem para nós, né? Os que amamos a pessoa, né? Certamente quando o seu Zé falecer, mostra tão novo. Puxa, né? Faltava, sei lá, se faltar, né? Eu nem vou falar nada para depois não dizer que fui eu que matei o seu Zé, né? Mas é assim, né? Todo mundo falando tão jovenzinha. Eu acho que o avô do Mesquita, sei lá, estava com 98, 97. O médico da Janine também tinha falado isso aí. Só para animar assim a família, né? Estava 100% check-up em dia. Mas amém, ele está se cuidando. Naturalmente parece que vai longe, né? Já foi longe, né? Vai mais longe ainda. Sei lá que recorde ele quer bater, né? Mas o vô do Mesquita também tinha, o vô do Mesquita mais velho ainda, tinha quase 100 anos. Aí eu vi o pessoal lamentando, nossa, faltava pouco para nós fazer a festa de 100 anos. Mas tem gente que já nasceu velho, né, irmãos? Mas vamos lá então. Pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazê-lo. Amém? Pai, obrigado por essa manhã, pela tua igreja, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa manhã de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você que andar por fé já deve ter meditado nesse texto aqui umas 300 vezes pelo menos, e começou tudo de novo, né? Como eu disse o médico do meu pai, o senhor faz esse exercício aqui, faz 1000, se o senhor chegar em 999 e tiver dúvida, começa tudo de novo e faz 1000. Então assim, é certamente assim que nós temos que fazer. Mas vamos lá. Contexto aqui, irmãos. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de nações, através de um filho seu com a sua esposa Sara. O tempo foi passando, e eu sofri calado. Tem um louvor, né, que diz, né? A minha esposa fala, de onde que aparecem essas músicas na sua cabeça se você só foi crente? Que pergunta difícil, né? Eu falei, estou nesse mundo contaminado, de vez em quando o inimigo tenta me contaminar. Mas o fato é que o tempo foi passando, muitos anos. E a cada dia que passava, naturalmente não melhorava, né? Nada favorecia para que essa promessa se cumprisse. Esse é o fato, né? Abraão já estava, né, com 100 anos de idade e a sua esposa com 90. Então a promessa estava se tornando cada dia mais impossível de se tornar realidade. Agora, no meio dessa história aqui de Deus prometendo a Abraão algo grandioso que, né, na verdade é a base da legalidade para que Cristo pudesse vir ao mundo. Então é um projeto muito maior do que simplesmente alguém querendo ter um filho. Tem um projeto muito maior por trás dessa história, que Abraão se torna então o pai da fé, né? O pai da fé. Agora, no meio dessa história, ou seja, ele estava ali com 100 anos, é mais ou menos ali, né, o seu Zé querendo ter filho, Deus promete para ele, você vai ter filho, seu Zé. Mas está com 93, no caso aqui era 100. Ou seja, como é que nós estaríamos já nessa história, né?
Nós com 40 já começa a ficar desesperado, meu Deus, 40, já estou ficando velho, tenho 40, tenho 41, eu tenho 29, meu Deus. E começa, né? Imagine aqui nesse cenário, 100 anos, a esposa com 90, você imagina como é que ele estava a atividade sexual bombando. Até o maior milagre ali era coisa, né? Amém. Amém. Já tinha um milagre ali para acontecer, né? Milagre de fertilizar era um dos milagres. Outro milagre era outro milagre. Lembrando que o Viagra não tinha sido lançado. Eu tenho que pensar em tudo isso aí. Porque às vezes a gente não entra no contexto da história, né? Então você imagina o milagre, como que era o milagre. É quase ali, né? Ali o nascimento de Jesus, ali talvez teve uma conversa que foi gerado pelo Espírito Santo. Então uma coisa muito sobrenatural. Agora tem dois pontos aqui muito interessantes. Dentro desse contexto aqui, a Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé. Meu Deus, Abraão não enfraqueceu na fé. Olha o contexto dele. Porque nós sempre achamos que temos motivo para enfraquecer na fé. Já faz 10 anos que eu estou esperando, já faz 20 anos que eu estou esperando, já faz uma semana que eu estou esperando. Então, nós achamos que sempre temos motivos para enfraquecer na fé, você sabe, né? A gente é ser humano, né? Tem umas canções aí bem complicadas, né? Sou humano, não consigo ser perfeito, né? Poxa, aquilo lá me dá uma fé para pecar. Eu sou humano, né? Você entende? Eu sou carne e osso, osso e carne. Alguns mais carne, outros mais osso. Mas todo mundo carne e osso. Amém? Então assim, nós sempre achamos que o nosso problema é maior, que a nossa luta é maior, que a promessa nossa é mais difícil, que a nossa, né? Mas de fato aqui, Abraão não enfraqueceu na fé, continuou crendo o tempo todo, e ainda o texto diz mais, que ele se fortaleceu na fé. Poxa, normalmente a gente começa bombando na fé no começo. Quando vai passando o tempo, você vai desanimando, né? E esmorecendo na fé. Agora aqui é o contrário, ele foi numa crescente, o natural piorando e a fé dele subindo. Ou seja, ele não foi se enfraquecendo e ainda mais, não foi só mantendo, ele foi se fortalecendo. Coisa muito poderosa aqui o que aconteceu com Abraão, né? E aqui nós podemos começar a ver aqui alguns princípios que Deus nos ensina. Esse texto é muito... Lembre-se que o teu maior professor é o Espírito Santo, você pode pedir para ele te ensinar a você perceber e ter revelação do que Abraão teve. É importante reler e dar a substância para o Espírito Santo trabalhar, que é a palavra de Deus. Mas aqui no versículo, então, no capítulo 4, versículo 17, que nós já lemos, vamos ler de novo aqui e vamos meditando. Mas, especialmente aqui, no versículo 18, vamos lá. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dita. Assim será a sua descendência, né? Aqui o que nós podemos ver? Primeiro, o texto falando, ele creu contra a esperança. Ou seja, ele creu mesmo não tendo nada natural para se apoiar. Ele não tinha nada natural, ele creu contra a esperança, né? Por exemplo, quando você tem um familiar, né, doente, alguma situação que envolve a sua vida ou a vida de outra pessoa, né? Normalmente as pessoas tentam se apoiar em algumas informações naturais que possam dar esperança. Tem um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre, né? Por isso, algumas pessoas não querem ter sogra esperança, porque é a última que morre. Agora, o que acontece? Você tem lá então um familiar doente, de repente você vai visitar ele, o médico fala para você que o caso dele é grave, mas ele fala assim, nós estamos tentando uma medicação muito forte, uma medicação importada, uma medicação aí nova, uma nova técnica. Você, puxa, o caso é grave, mas nós vamos tentar essa técnica aqui, essa técnica diferente aqui, é nova no Brasil, a gente conseguiu a liberação com o plano, a gente conseguiu a liberação com o SUS, e aí você então ali tem o quê? Uma esperança, você tem uma informação que possa lhe dar esperança.
De repente passa alguns dias ou no outro dia você vai lá visitar novamente o seu familiar que está lá internado, em estado grave, de repente, né, o médico chega para você e fala, nós tentamos aquela técnica, nós usamos aquele medicamento, mas infelizmente não teve nenhum efeito no seu familiar, na pessoa da sua família que está aqui, né? Ou seja, esse aqui então, ou seja, era o cenário de Abraão. Ou seja, não tinha nada natural, ele não podia olhar e falar assim, puxa, tem um medicamento, tem alguma situação, as coisas não estavam melhorando naturalmente, só estavam piorando. Mesmo nesse cenário aqui, a Bíblia diz que Abraão acreditou. Abraão acreditou, esse era o cenário. Neste cenário caótico, Abraão acreditou. Então, a grande questão aqui é saber o que fez ele não duvidar, né? O que fez ele se fortalecer, ele não enfraquecer na fé e, pelo contrário, se fortalecer. Além de não enfraquecer, ele se fortaleceu. Qual que era a questão? E não, no verso 19, não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, na versão Almeida, corrigida e fiel. Agora você vai ver aqui uma diferença, né? Aqui eu li o quê? Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, nem para a dificuldade de Sara. Agora, o mesmo texto aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional, diz o seguinte, sem enfraquecer na fé, reconheceu, de fato aqui há uma diferença grande nos dois textos. Um diz o quê? Que não se atentou, não atentou. O outro diz que ele reconheceu. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos, e que o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Ou seja, aqui é uma aparente contradição entre os dois textos, né? Há uma contradição, na verdade. Um diz sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, ele levava em conta a situação, e não enfraquecendo na fé, não levou em conta seu corpo amortecido. Então, no final das contas, né, você vai ver que não vai mudar o resultado. Então vamos trabalhar com as duas possibilidades aqui, para que de repente, se você lê ali e não fica confortável com uma versão ou com a outra, porque realmente dá duas situações diferentes. No final das contas, nós vamos aqui tentar encontrar aqui o que Abraão encontrou e por que ele se fortaleceu na fé, por que ele não se enfraqueceu e pelo contrário se enfraqueceu, né? Vamos considerar o primeiro cenário aqui, né? Primeiro cenário. O que acontece? Na nossa vida existem imprevistos positivos, coisas que nós não estávamos computando, e coisas que e que são negativas, e coisas também imprevistos que acontecem, que não estava no nosso planejamento, mas que acontece também surpresas boas. Existe aquela surpresa negativa, por exemplo, você lá, muitas vezes, né, o orçamento está bem apertadinho, né? Você está precisando usar até aquele, eu vi lá na EPS, tem um esquema que você coloca lá, tipo um plástico, alguma coisa, que você consegue comprimir as coisas para caber no espaço, né? Numa mala ali. Tem vezes que o orçamento está assim, né? Você está tendo que comprimir, tipo assim, é uma pessoa de 105 quilos tendo que entrar numa roupa, né, de alguém de 80 quilos. Tem que comprimir, tem que comportar ali. Aí, de repente, você tem uma surpresa, né? Ou seja, você não leva em conta um aumento que aconteceu nos alimentos, você não leva em conta uma situação que possa pegar você de surpresa, você não preveu aquilo. Não está na sua conta, não está na sua contabilidade aquela situação. Isso pode ser algo negativo, isso pode ser algo positivo, né? O que aconteceu aqui com Abraão, se nós olhamos esse texto nessa ótica aqui, de que ele não considerou, ou seja, mesmo ele sabendo, ali não significa que ele fosse ignorante, porque ele estava vendo ali o seu corpo já envelhecido, o corpo da sua esposa, mas, ou seja, ele não colocou na equação, ele não colocou na conta, ele não
Ou seja, eu sei que existe, mas não vou colocar na conta. Anos atrás, né, uma empresa grande de supermercados, ela tinha um gestor financeiro e essa empresa estava passando por muita dificuldade financeira. E o dono ali pediu um relatório para saber qual era a situação da empresa. E ali recebeu um valor X de dívida da empresa. De repente, quando o dono vai lá na sala do financeiro, ele pega lá algumas gavetas cheias de contas e boletos, e ele pergunta: o que é isso aqui? Isso aqui está contabilizado, está contado na conta? Ele falou: não, isso aqui são as contas que a gente paga em carteira, ou seja, à vista, e eu não contabilizei isso aqui, era 400 mil só de boleto que tinha ali com ele. 400 mil, ou seja, Abraão mesmo, mesmo naquele cenário ali de percebendo as coisas naturais, Abraão, então, aqui, segundo essa tradução aqui, ele não considerou a sua impossibilidade, ele considerou só o quê? A possibilidade de Deus. O que acontece? Normalmente, esse é um problema, né? Às vezes nós ficamos fazendo contas para ver se o milagre é possível. Nós ficamos calculando. Você sabe que quando meu pai estava internado ali no Constantine, a mulher lá, a doutora, ela disse que eles têm uma conta de risco de cirurgia. Eles sabem computar qual a probabilidade de morte ou não. Através de alguns indicadores que eles colocam lá, eles podem mais ou menos dizer, a probabilidade, o risco dessa cirurgia é tantos %. Eles têm como fazer essa conta, né? Às vezes nós começamos no relacionamento com Deus, começamos a fazer contas. Puxa, essa situação aqui, legal, isso aqui vai dar. Mas a outra situação você começa a ver, você está orando pela pessoa, você está aplicando fé por uma pessoa, você, está aplicando fé por você mesmo, mas ao mesmo tempo você está fazendo contas. Nós estamos orando, né, irmãos? Mas lembre-se que aquela pessoa, ela tem tantos anos, ela tem 100 anos, nosso irmão Abraão. Não esqueçam. A esposa dele tem 90. A atividade sexual deles não deve estar muito intensa. Aqui a medicina não está muito boa ainda. Ou seja, começamos a fazer considerações naturais. Isso ao contrário do que nós entendemos por essa tradução de que Abraão fez. E é justamente nesse momento que a nossa fé enfraquece, porque nós começamos a dar atenção para o transitório, começamos a contabilizar o transitório e enfraquecemos aquilo que não é o transitório, enfraquecemos a palavra de Deus em nosso coração normalmente. Então isso é uma coisa muito importante. E não enfraqueceu na fé, não atentou para seu próprio corpo já amortecido, não atentou para o seu próprio corpo. Agora, se tem uma coisa que traz uma certa dificuldade a mais, é não se atentar para o corpo. É não se atentar para o corpo. Você veja que essa declaração aqui é extraordinária. Por quê? Porque uma das coisas mais difíceis para o ser humano, para a pessoa que está passando por algum tipo de dificuldade de saúde, é não se atentar para o seu próprio corpo. Naquela época, Abraão não tinha, a tecnologia que nós temos hoje, exame de sangue, um monte de coisa. Então, nós temos a possibilidade de se conectar muito mais com o transitório do que Abraão. Isso pode nos ajudar em algum momento, mas pode muito mais nos prejudicar, E nós precisamos tomar cuidado com isso. Agora, o que aconteceu? Ele fez essa declaração extraordinária, Ou seja, o texto fala aqui sobre ele, que ele não se atentou para a dificuldade humana, para o seu próprio corpo, Uma coisa, irmãos, que a carne gosta, ela gosta de ter o controle, a atenção, o controle. Ou seja, nós não gostamos de situações que saiam do nosso controle. Nós não gostamos de situações que nos levem a andar em fé. Isso incomoda a carne, porque você precisa agora depender de Deus, confiar na palavra de Deus. E foi justamente aquilo que Abraão fez, não se atentar. Você sabe, é uma linha muito fina, Cuidar do corpo é uma coisa assim importante, você vigiar com a alimentação,
você poder fazer um bom exercício, mas você precisa saber ponderar isso para que você não confie na carne, você não confie que você por si só pode cuidar 100% da sua saúde. Conversando com o próprio médico, ele diz, tem doenças que são provocadas, tem doenças que não se explicam. Eles falam, né, infelizmente aquela pessoa teve um azar, né, a forma do médico falar, não temos como explicar, porque não é provocado aquela doença, né? Nós não podemos ser tolos e ficar provocando doenças. Mas existem certas circunstâncias na vida que saem do nosso controle natural. E justamente nessa hora, principalmente nessa hora, que nós precisamos fazer como Abraão. Ele não se atentou. Há alguns meses atrás eu escutei uma palavra muito importante, uma entrevista, na verdade, que me ajudou demais. Me ajudou demais, né? E a entrevista lá, o irmão, ele ensinava sobre desapegar-se. Né? Nós gostamos de estar tudo dentro do nosso orçamento, aí Deus manda a gente viver pela fé e dar uma oferta, Deus manda nós muitas vezes sairmos de um trabalho e dependemos de uma coisa que não é tão segura, abrirmos uma empresa, fazermos coisas que saem do nosso controle e a carne não gosta de perder o controle. Ela é o contrário da vida da fé, né? Desapegar de certos cuidados. Aparentemente, em alguns momentos, a vida da fé vai parecer que nós somos irresponsáveis. E Abraão aqui não se atentou, né? A gente já fica muitas vezes, você sabe que problema emocional, muitas vezes você está em estado de alerta, né? Porque você está ali com medo, você está ali se sentindo ameaçado, seu corpo está em estado de alerta, principalmente se você passou por alguma situação de doença, você começa a ficar com medo daquilo se repetir, ficar em estado de alerta, quer começar a ter o controle de tudo, e qualquer informação que sai do controle, isso te enfraquece. Isso é algo muito ruim, mas não foi o caso dele. Ele não considerou o que estava sentindo fisicamente. Isso é uma coisa sobrenatural, né? É uma coisa muito poderosa. Não considerar muitas vezes as emoções, os sentidos do corpo e essas coisas mais. Agora, essa seria uma primeira possibilidade dentro desse texto, que ele não se atentou, ele não contabilizou, ele não ficou focado nisso. Agora, os dois são muito parecidos, mas a outra possibilidade é que mesmo se atentando, considerando, nós temos aqui algo na equação que está muito claro aqui para Abraão, está muito claro aqui, porque o texto deixa muito claro. No verso 21 diz, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, ele era poderoso. Ou seja, eu acho que uma coisa muito importante meus irmãos, né? Se desconectar. Segundo os médicos, amanhã meu pai vai ter que passar por outra cirurgia. Aí os médicos sempre falam, né? Diabético, hipertenso, 70 anos, não sei o quê, não sei o quê. Tem um senhor do lado do meu pai que passou pela 12ª cirurgia essa semana. E nessa semana foram 2 com anestesia geral. Ou seja, se você começar a tentar fazer conta, certamente vai dar problema. Eu vou voltar um pouquinho nessa questão da conta, queria que Deus quer falar mais um pouco. Eu lembro que eu ficava tentando entender uma coisa que eu nunca tive resposta. Eu nunca tive uma resposta dos médicos para saber por que minha artéria inflamou. Nós não gostamos de ficar sem resposta. E a minha mente é bem organizadinha, por isso eu gosto de teologia, né? Eu gosto de organizar a teologia. A minha mente é bem organizadinha nos raciocínios lógicos, a minha mente é mais lógica. Ou seja, eu tentava entender o que poderia ter acontecido. E eu lembro que eu estava lá em São Paulo, no evento da Mosaico, e uma pessoa, até de Curitiba, foi lá e me deu uma palavra. Falou que não era para mim tentar entender como as coisas iam funcionar, era apenas para mim confiar. Então eu ficava tentando entender um exame, ligando com o outro, o que o médico falou, tentando ligar com o outro, a possibilidade natural. Eu ficava ali e aquilo só trazia medo. Então isso é uma coisa muito importante. Isso, na verdade, irmãos, é aquilo que a gente falou semana passada, é não ficar olhando para o transitório.
Ou seja, mas aqui nós estamos trazendo um princípio um pouquinho mais profundo, ou seja, não ficar contabilizando isso para ver as possibilidades naturais, esqueça das possibilidades naturais. Nós temos que aprender realmente a viver pelo aquilo que Deus diz. Porque às vezes a possibilidade natural nos fortalece, mas normalmente não fortalece, só nos enfraquece, amém? Mas um outro ponto aqui importante, que mostra aqui algo que fez com que Abraão não enfraquecesse na fé, pelo contrário, se fortaleceu na fé, é que ele sabia do poder de Deus, amém? Infelizmente, Abraão não tinha, vamos dizer assim, felizmente, infelizmente, vamos dizer assim, depende do ponto de vista, Abraão não vivia numa época que tinha muitos recursos. Perto da medicina de hoje, não tinha recurso nenhum. Agora, quando você realmente, você já passou realmente uma situação que você depende exclusivamente de um milagre? Você já passou alguma vez isso aí? Eu vou dizer para os irmãos que eu nunca tinha passado. 100% uma situação que eu pudesse ver e falar assim, meu Deus, é só você, meu Deus. Eu preciso de um milagre. É o cenário que aquele povo de Abraão, os primeiros cristãos, eles não tinham recursos. Pessoas, você vê, a Bíblia destaca que Jesus foi curar, a sogra de Pedro que estava com febre. Você já viu alguém hoje precisar? Você já viu alguém ligar para o outro? Raramente, Claro que a febre é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo, mas normalmente a febre se resolve com medicamentos facilmente. Naquela época tudo era mais difícil. Por causa disso, eles eram obrigados a aprender a andar pela fé. Eles eram obrigados. Agora nós temos tantas possibilidades naturais que nós não aprendemos a andar pela fé. E nós aprendemos a andar nessa continha, fazer conta, nós temos ali o nosso plano de saúde, nós procuramos cuidar o melhor que nós podemos, e nós cuidamos, muita gente, do orçamento familiar, nós fazemos as coisas dentro das possibilidades, nos organizamos, mas tem um momento na vida que chega um momento lá que o Cleberson descobre que aquilo que ele está passando só é um milagre, ele precisa de um milagre. Só que é o seguinte, se nós não aprendemos a viver pela fé no nosso dia a dia, já nas oportunidades que nós estamos tendo hoje, certamente quando vem a dificuldade mais acentuada, fica um pouco mais difícil para nós aprendermos a responder pela fé. Nós ficamos, no nosso orçamento familiar está tudo controladinho, tudo está dentro do nosso controle, até que chega uma possibilidade, chega uma situação que nós precisamos dar uma resposta como Abraão deu, mas é melhor nós aprendermos antes. Você pode observar que nós estamos acostumados a andar no natural tanto. Você pode olhar homens que foram chamados por Deus e sempre tinham um argumento, uma contabilidade natural. Um dizia que não sabia falar, outro dizia que era uma criança, outro dizia que era o menor. Ou seja, cada um tinha um argumento natural, Eu quero perguntar para você e para mim nessa manhã, o que nós temos feito que realmente comprova que nós estamos andando no sobrenatural? O que é que você tem feito que comprova que você está andando além das suas possibilidades? Quais os desafios que Deus te propõe ou que a vida te propõe que você está dando uma resposta que demonstra que você está andando pela fé? Nós temos que aprender, Dificilmente alguém quer dar um passinho. E aí, meu irmão, Deus fala lá, eu te chamei para você ser um pregador, e você fica esperando, Deus pegar a tua boca, preparar o primeiro sermão, e aí você começar, não, você vai ter que dar o passo da fé. Aí nós começamos a contabilizar, Outros começam a dizer, Deus é bom, Deus é poderoso, mas parece que Deus não é poderoso para libertar aquela pessoa, para você, porque você já fez as contas, tantas vezes já que nós oramos, tantas vezes que aquela pessoa disse que ia melhorar, e não melhorou, e aí a gente já tem as nossas contas, ou seja, a gente jogou isso no departamento da impossibilidade. Isso aqui não tem como acontecer, e nós não estamos nem percebendo que nós estamos demais se atentando para o transitório.
E é o grande desafio diário, não ficar se atentando para o transitório. Ou quando olhamos as nossas impossibilidades, as nossas dificuldades, a dificuldade das pessoas que nós oramos, que amamos, nós podemos crer que o poder de Deus é maior do que qualquer dificuldade. Aqui está outro segredo muito importante, ou seja, não ficar ali contabilizando essas coisas, mas você vai estar lidando com elas. Mas lidando com elas, você precisa fortalecer o teu coração ao ponto de poder dizer aqui, como Paulo está dizendo sobre Abraão, que Abraão foi alguém o quê? Que confiava no poder de Deus. Confiava no poder de Deus. Isso é algo muito poderoso, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus é poderoso. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que não existe nada impossível para Deus, mas a mesma Bíblia diz que tudo é possível ao que crer, né? Ou seja, parece que nós também temos o poder de comprimir Deus dentro de nós. Realmente parece que alguns conseguem desfrutar de Deus de uma forma maior, parece que Deus se manifesta de uma forma muito mais poderosa para aquela pessoa. Agora a questão não está em Deus, a questão está em nós sermos inteligentes. Se nós ficamos contabilizando o natural, se nós ficamos focando no natural, se nós não focamos em meditar no poder de Deus, se nós não aproveitamos as circunstâncias que estamos passando para crescer em fé, certamente nós vamos ter problemas. Né? De repente Deus falou com você, né? O que o pessoal foge, né? Facilitador de micro-igreja, é que nem ali, muita gente foge disso como o diabo foge da cruz. É muito compromisso, é muita responsabilidade. Quem sou eu? Uau! Poxa, Deus está falando para você, aprende a tocar um instrumento. Olha que vergonha, que vergonha. Instrumento comprado, está aqui, ó. Que vergonha. Você não crê nem que você pode aprender a tocar um instrumento? Que vergonha. Meu pai perguntou para mim essa semana, você acha que eu consigo aprender a tocar violão? Eu falei, Abraão pode ter filho com 100 anos, por que o senhor não pode aprender a tocar um violão? E a gente fica tão assustado quando alguém fala assim, e até aparece numa reportagem, né? E a senhora de 80 anos voltou para a faculdade e se formou. Mas aqui a Bíblia está dizendo que o senhor de 100 anos gerou um filho. A coisa é muito mais poderosa, então tem muita coisa incubada dentro de nós, tem muito sonho de Deus, tem muita coisa que Deus gostaria que você vivesse, mas que você e eu não vamos viver se nós não aprendemos isso. Parar de ficar contabilizando só as impossibilidades, ficar se atentando para as impossibilidades, e mesmo que você veja as impossibilidades, porque elas vão se apresentar para você, você creia que Deus é poderoso. Oh, meu Jesus, é isso que nós precisamos, amém? Sabia, às vezes nós temos uma visão limitada sobre Jesus. Nós ainda estamos com a imagem de Jesus, aquele Jesus pendurado lá na cruz. Nós estamos só com aquela imagem, Jesus pendurado na cruz. Agora, essa não era a visão de Abraão. Abraão conhecia quem era Deus, que Deus era grande e poderoso, capaz de cumprir o que prometeu. Essa era a visão que Abraão tinha de Deus, que Deus era grande e poderoso, capaz de cumprir a promessa. A fé de Abraão estava em Deus, no Deus que prometeu, e não nos obstáculos. Você sabe, ou nós temos fé em Deus ou fé nos obstáculos, é alguma coisa que nós estamos querendo. Quando nós falamos que não conseguimos, nós estamos dizendo o quê? Que nós acreditamos que o obstáculo é grande, o suficiente para nos parar. Agora, quando nós acreditamos em Deus, nós sabemos que nós, por nós mesmos, não podemos, mas que Deus, através de nós, é poderoso para nos fazer ir além do que poderíamos naturalmente. Aí que está a coisa, amém? Isso é algo muito importante. Isso é algo muito importante. No versículo 17, eu o constituí pai de muitas nações, ele é nosso pai,
aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que existem como se não existissem, e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Aqui, irmãos, Abraão, ele creu em Deus de forma sobrenatural. O texto diz aqui, o Deus que dá vida aos mortos. Olha que coisa poderosa, o Deus que dá vida aos mortos. Lá durante o velório da dona Geni, estava conversando com o Alexandre e mais um irmão, e houve um questionamento ali de uma pessoa, mas a cremação, e como é que vai ficar a ressurreição dos mortos se ela for cremada? Tipo assim, é como se Deus não tivesse possibilidade de trazer o corpo dela à existência. Tem gente que tem medo da cremação por isso. Será que Deus vai conseguir recriar tudo? Meu Deus! Faz de conta quando você vai visitar alguém que já morreu há 1000 anos atrás, como é que está o corpo da pessoa? Está entendendo? Cremação é até um modo inteligente de transportar o corpo. Vão levar lá para Goiânia ela, vão levar num meio de transporte mais barato, numa caixinha. Ou seja, parece que Deus não tem poder, Deus está limitado. Você vê, a mentalidade nossa é assim, parece que tem alguma coisa que Deus não consiga fazer, que Ele precisa de uma ajudinha nossa aí, do natural, Ele precisa de alguma possibilidade que dê uma força para Ele. Deus, vou te dar uma força aqui. Sabe quem é o nosso Deus? É o Deus que do nada cria todas as coisas. É o Deus que do nada cria todas as coisas. É o Deus que dá vida aos mortos. E é esse mesmo Deus que Abraão cria que poderia ressuscitar o corpo dele, o corpo da sua esposa, para que eles pudessem ter filhos. Meu Deus, que poderoso. Amém? Agora, outro aspecto aqui importante, que era um segredo de Abraão, e que aqui temos que se firmar nesse ponto. Abraão, ele tinha uma base para a sua fé. Por quê? Porque ele conhecia a promessa de Deus para a sua vida. Amém? Diga, eu preciso conhecer as promessas de Deus para a minha vida. Amém? Você conhece? Conhece? Eu gosto sempre de ensinar nesse aspecto o seguinte: aqui está, seja o padrão moral de Deus, aquilo que Deus chama para você viver, seja um problema que você está passando, aqui está. Isso chama-se circunstância. Você tem que aprender a fazer a pergunta certa. O que Jesus fez a meu favor, E qual a resposta que eu tenho que dar em relação àquilo que Jesus fez? Ok? Porque se Jesus não fez nada em relação àquilo que você está passando, você está enrolado. É ou não é? Se Jesus não fez nada, se você não tem uma promessa, se você não tem um fato consumado para você se basear, você não tem base para a sua fé. Eu falei aqui semana passada sobre o futebol. Você não tem base para ficar orando e profetizando e crendo que um time não vai cair para a segunda divisão. Vai cair, ou contrata jogador, ou arruma treinador, ou arruma estádio. Não vai cair sim. Não adianta você ficar profetizando, falando, não. Por quê? Porque a fé tem que se basear na palavra de Deus. Deus não tem compromisso com o nosso achismo, Deus tem compromisso com a palavra. Agora o que acontece? No versículo 20 diz, mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Ou seja, Abraão sabia bem sobre a promessa de Deus. Abraão creu na promessa de Deus. Por que Abraão creu na promessa de Deus? Básico, porque ele sabia qual era a promessa. Ninguém vai subsistir na fé se não tiver clareza sobre a promessa de Deus. Se você não tiver clareza sobre a promessa, você não vai subsistir na fé. Porque aqui, o que acontece? Pois a fé se baseia na palavra e a incredulidade se baseia na ignorância. Ou numa crença errada. Uma crença errada.
Ontem, novamente, para ajudar a fé do meu papai, eu gravei um áudio para ele à noite, porque eu soube de alguns comentários lá no quarto, e eu gravei um áudio para ele. Eu falei assim, você tem que, ou você crê que Deus levou as enfermidades, ou você crê que Deus te dá um câncer. Você não pode crer nas duas coisas. Você só pode crer em uma. Deus não está brincando. Eu disse que levei, eu coloco para você crer que eu levei. Eu levei ou eu coloco? Evidentemente, irmãos, que a vida tem problemas. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Esses problemas são oportunidades para crescermos em fé. Esses problemas também são oportunidades que aparecem para nós sermos mais parecidos com Jesus. Entretanto, responsabilizar os problemas como se Deus tivesse colocado em nós, e ao mesmo tempo fosse uma forma dele, ele coloca, para depois a gente buscar ele para ele tirar. E aí eu fiquei alimentando a fé. Então isso é muito importante. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Você sabe as promessas de Deus? Por exemplo, você está tendo uma dificuldade em relação ao pecado. Você sabe o que Jesus fez em relação ao pecado? Você sabe o que Jesus fez em relação ao pecado? Se você não souber o que Jesus fez em relação ao pecado, você sempre vai ter problema com o pecado. Uma das coisas que faz as pessoas terem muito problema com o pecado é a mentalidade que ainda são pecadores. Se você crê que é pecador, você vai ter fé para pecar. Se você crê que é justo, você vai ter fé para andar em justiça. É simples. Agora, enquanto você for ignorante em relação a essa área, você sendo um cristão, você mesmo sendo filho de Deus, você vai viver como escravo. Agora, o que eu tive que fazer quando fui lá assombrado pela enfermidade? Existem muitos ensinos na internet sobre cura. Um deles é que Deus não cura. Ensinos de irmãos assim que são muito respeitáveis, os irmãos mais tradicionais, até que creem, né, no ensino de Lutero e etc., eles creem no cessacionismo. Eles creem que os milagres cessaram. Se você ficar em dúvida se Deus já levou a enfermidade, mas ao mesmo tempo eu creio que era só para os apóstolos a manifestar da cura, a cura cessou nos apóstolos e a cura não é mais para hoje, então acabou a base da promessa. Você não tem uma promessa para se basear. Você vai viver numa fé como se a fé fosse uma loteria. Bem me quer, mal me quer, será que eu fui sorteado para desfrutar da cura? Então eu vou ter problema. Será que Deus realmente é um Deus que prospera? Uma coisa é eu acreditar na teologia da prosperidade, outra coisa é eu deixar de acreditar no suprimento de Deus. A Bíblia deixa clara, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que eu posso abandonar a ansiedade? Porque se Deus cuida dos passos, muito mais cuida de nós. Eu tenho uma base, então eu vou ter que pegar essa base e vou ter que me agarrar nessa base. Essa base, essa promessa, essa palavra de Deus é o quê? Aquilo que é imutável, aquilo que é invisível, aquilo que não é transitório. E se eu creio nisso, eu posso trazer o que é invisível, que não é transitório, que é imutável para aquilo que é transitório e mudar a realidade natural. Mas se eu não tenho convicção, certamente não tem no que eu me apoiar. Não tem no que eu me apoiar. Então muitas pessoas não têm no que se apoiar, infelizmente. Por que Abraão creu que seria pai de nações? Porque Deus falou. Porque Deus falou. Esse é o fato. Então nós precisamos deixar de ser ignorantes na palavra de Deus e crer nas promessas. Tem muita gente que é passiva e só fica, é o crente 6 horas, né? 6 horas por mim? É o crente 6 horas. Agora, você não crê na promessa, pede para nós orar e depois ainda joga a culpa de Deus. Deus não atendeu a oração, nem de vocês, nem a minha. Mas tua oração é baseada em quê? Você já ouviu falar que a oração da fé que funciona? Não é qualquer oração. É a oração da fé. Então nós precisamos estar baseado numa palavra. Por exemplo, por que eu não creio que alguém pode ficar numa cama, vegetando,
Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não existe base bíblica para mim acreditar que que é isso que Deus quer mesmo, que eu fique numa cama, que eu fique lá deficiente, que eu fique lá... Não. Isso não traz glória para Deus. Eu tenho promessa para isso, eu tenho base bíblica para isso, porque o próprio Deus diz que veio para que a gente tenha vida em abundância. Então o que nós falamos para Deus, e Deus sabia muito mais do que nós, mas foi a nossa oração, quando nós visitamos a nossa irmã lá, na segunda-feira à noite, juntamente com Murilo Nábio, nossa irmã Jani, nós falamos, Deus, Tu és o Deus da abundância, Tu tem todo o poder de recriar a parte esquerda do cérebro dela, mas não deixa Tua filha assim. A terra foi dada aos homens e nós reivindicamos a vida abundante dela. Se o Senhor acha que para o Senhor acabou o tempo dela aqui, já se cumpriu o plano do Senhor para a vida dela, recolhe a sua filha. É uma oração séria. Por quê? Porque não teria glória nenhuma ver ela numa cama, sem poder falar, sem poder se movimentar. Que glória tem? Que glória tem para Deus nisso? Não tem glória nenhuma. Então nós temos que ter base, amém? Isso é uma coisa muito importante. Sabe, mais importante ainda, Abraão, Jesus não tinha morrido quando Abraão viveu. Então Abraão, ele teria que crer em algo que aconteceria no futuro. Existem duas coisas na Bíblia, existem as promessas e os fatos consumados. Tem coisas que Deus não está simplesmente prometendo, Ele já cumpriu. Tem outras coisas que Deus pode te dar de forma específica. Ele pode falar para você de forma específica. Eu estou te dizendo que vou te levar para Israel. É uma palavra específica, uma promessa que vai se cumprir. Abraão aqui ainda iria se cumprir, porque Jesus não tinha morrido, ele tinha que crer, olhando para o futuro. Nós temos muitas coisas que nós cremos olhando para o passado, olhando para a cruz. Porque são fatos que não vão acontecer. São fatos que já aconteceram em Cristo. Um deles é a vitória sobre o pecado. Você não tem que ficar passivamente esperando um dia que você vai andar em vitória sobre o pecado. Você precisa aprender a se posicionar, porque você já tem um fato consumado de Deus dizendo que Jesus, no meu e no seu lugar, já venceu o pecado, e o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, porque nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça de Deus. Esse é um fato. Amém? A tua fé tem que se fortalecer nesse fato que Deus já fez em Cristo. A Bíblia diz que Jesus já levou as nossas enfermidades, nós temos que crer nesse fato. Eu já ensinei aqui, se nós não crermos, nós só temos uma esperança. A esperança é o produto pronto que vai acontecer quando as coisas se findarem nesta dispensação. Entretanto, para que nós possamos antecipar os fatos que nós esperamos hoje, desfrutarmos deles hoje, nós precisamos trazer a existência pela fé. Lá, quando as coisas se consumarem, você não vai precisar ficar se preocupando com o seu corpo, porque neste ponto o seu corpo já será glorificado. Mas você pode viver aqui como um cristão que tem uma herança chamada cura divina, mas você pode viver como um doente, aceitando a doença. Tudo bem, um dia você vai receber seu corpo glorificado. E você vai passar aqui, como disse lá uma pessoa que passou no quarto do meu pai essa semana, dizendo... Você vai passar aqui carregando a sua cruz. Pessoa bem intencionada, né? Falou para o vizinho do meu pai lá, não é fácil o Senhor carregar a sua cruz. O que é cruz? É a vontade de Deus. Ou seja, em outras palavras, Deus escolheu você para ficar nessa cama. E aí depois nós dizemos que Deus é bom, mas negócio meio estranho, Deus escolhe um para ficar na cama e Deus é bom. Aí a pessoa sai, eu tenho que voltar lá para o outro, lá para o vizinho, prega para um. Lá é uma loucura, né? Porque um fala uma coisa. Você sabe que visita tem que ser visita boa, né? Tem visita que é ruim. Visita que não traz o evangelho, visita que não traz aquilo que Jesus já conquistou por nós, é visita ruim. Então nós temos que fixar nisso. Amém? Por exemplo, você vai ser abençoado ou você é abençoado? Então, mas tem gente que está lutando para ser abençoado. Tem gente que já sabe que é abençoado. E aqui nós vamos já chegar nesse ponto aqui. Vamos avançar aqui para finalizar a mensagem.
Abraão não só não se enfraqueceu na fé. Por quê? Porque ele não se atentava, ele não ficou contabilizando o natural. Abraão cria no poder de Deus, e Abraão tinha uma promessa. E nós temos tanto promessa quanto fatos consumados. Amém? Agora, Abraão estava ainda além. Abraão estava cada dia se fortalecendo na fé. Oh, glória, diga glória a Deus. No original bíblico, sabe o que significa se fortalecendo na fé, se fortificando na fé? Isso significa que a fé dele estava ficando mais poderosa. À medida que você vai aprendendo a não se atentar para as coisas naturais, você começa a meditar no poder de Deus. Você é inteligente o suficiente para ir atrás das promessas e dos fatos consumados de Deus, lendo a Bíblia. Qual que é o resultado? Além de não se enfraquecer na fé, você vai se fortalecendo, a tua fé vai ficando poderosa. E aí você pode até passar pelos mesmos problemas que você já passou, ou até por problemas maiores, mas você passa diferente. A tua postura é diferente. Por quê? Porque você foi se agigantando na fé. Isso é algo muito poderoso. E aqui o texto bíblico diz que Abraão se fortaleceu na fé dando glória a Deus. Pega esse texto, diga glória a Deus. É interessante, é muito louco dar glória a Deus. Por que ele tinha que dar glória a Deus? Ele tinha que estar desanimado. Certamente Abraão encontrou com o Anderson lá, falou: eu não vou mais na minha igreja. Estou desanimado, estou com 100 anos. Minha esposa está com 90. E a coisa não aconteceu até hoje. Estou desanimado. Tem gente que converte uma semana, na outra semana ele já está desanimado. Depois que eu virei crente, ficou tudo ruim. Abraão deu glória a Deus, 100 anos, 90 esposa, vários anos na batalha e nada. Glória a Deus por quê? Por qual motivo? De onde ele tirou essa ideia para dar glória a Deus? Com quem Abraão aprendeu esse negócio de dar glória a Deus? Será que foi com os assembleanos? Glória a Deus! Nada contra glória a Deus, tá, irmãos? Não pode brincar às vezes, né? O pessoal fala: você está tirando sarro dos irmãos da Assembleia. Será que não foi aqui por esse texto, verso 17? Vamos prestar bem atenção aqui, que agora é uma parte crucial para você. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Quem constituiu foi Deus. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Opa! O Deus que chama à existência coisas que não existem como se existissem. Opa, vamos lá. Se você ler anteriormente no capítulo 4, qual é a base do ensino ali de Paulo sobre Abraão? A justificação pela fé. Diga justificação pela fé. Irmãos, eu creio que se você não aprender a andar pela fé em relação à justificação, você nunca vai andar por fé. Grava essa aqui, pega essa aqui. Urgente. Por quê? Porque a base da fé é a graça. E a justificação pela fé é a primeira experiência que eu posso ter com a graça de Deus. Está entendendo? Ninguém vai ter fé se não conhecer a graça de Deus. É impossível. Eu gosto muito dos textos de Colossenses, e quando Paulo vai visitar a igreja, e ali ele fala, por exemplo, né? Ele elogia aquela igreja, vê como eles estão frutificando, como eles estão se amando, como eles estão andando em fé. E o texto diz: desde o dia que ouvistes e entendesse a graça de Deus. Desde o dia que ouvistes e entendeste a graça de Deus. Ou seja, os frutos que estavam aparecendo ali, amor, fé e etc., eram resultados de um povo que ouviu e entendeu a graça de Deus em toda a sua verdade.
Ninguém anda por fé se não entender a graça de Deus. Agora vamos aqui, como que Abraão aprendeu então a andar pela fé? Quando Abraão viu Deus chamar ele de justo, mesmo ele sabendo que nele mesmo não havia justiça, ele aprendeu como a fé funcionava. Ou seja, Deus chamou Abraão de algo que era contrário àquilo que o transitório mostrava. Se você pegar a história de Abraão, você vai ver que Abraão mentiu, você vai ver um monte de coisinha que Abraão fez. Abraão tinha problemas. Abraão não foi escolhido por Deus porque ele era o melhor em si mesmo. Não, Abraão, no meio da sua caminhada, você vai ver tropeços na vida dele. Mas ele aprendeu. Ele ouviu, ele entendeu sobre o Deus que justifica o ímpio. Sobre o Deus que chama aquilo que não é como se fosse. Então Abraão aprendeu que Deus o declara justo, mesmo ele olhando naturalmente e não encontrando justiça nele mesmo. E aqui a coisa começa a ele a entender como as coisas funcionam. Opa, se Deus está me chamando de justo, mesmo no momento ainda, eu não enxergando justiça em mim, eu posso glorificar a Deus, mesmo ainda não vendo o meu filho. Você está entendendo? Quando ele viu Deus mudar seu nome de Abrão para Abraão, mesmo quando ele não tinha filho ainda, Abraão viu como a fé funcionava. De pai exaltado para pai de multidões. Deus mudou o nome de Abraão antes mesmo dele pegar o seu filho. Antes dele ver o seu filho, de materializar o seu filho. Deus mudou o seu nome. Deus ensinou para ele a dinâmica da fé, dizendo para ele, olha para as estrelas do céu e a areia do mar e conta, se é que podes, assim será a tua descendência. Ou seja, Deus deu para ele algo, uma ferramenta para ele tirar a imaginação dele, o olhar dele do natural e começar a produzir a imaginação e ver a promessa se materializando. Você está vendo aqui as estrelas? Conta elas se você pode. Você está vendo a areia do mar? Conta elas se você pode. Assim será a tua descendência. Abraão ali começou a ver como a fé funcionava. Porque o que é fé, irmãos? Nós aprendemos aqui com o texto de Hebreus capítulo 1. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, Abraão aprendeu a se enxergar como pai, crer que era pai, ter convicção que era pai, mesmo ainda não tendo filho. Era muito poderoso. É muito fácil dar glória. Vem aqui, vamos contar. Irmão Miguel, sobe aqui. O senhor está bem andando. Glória a Deus, glória a Deus. Difícil é você chegar perto de uma cirurgia de novo, a terceira, e dizer glória a Deus. Porque glória a Deus tem esse sentido, ou seja, eu creio plenamente que estou convicto que já aconteceu. Você está entendendo? Em outras palavras, quando mesmo sem esperança natural, cremos em Deus, pois não se atentamos para as impossibilidades, e sim para o poder e para a sua fidelidade, para as suas promessas. O resultado é uma convicção interior, e por isso, para quem crê, aquilo já se torna uma realidade. Por isso podemos agradecer. Para quem crê, aquilo que ele crê já se torna uma realidade antes mesmo de que se materialize. Há uma convicção inabalável. Isso é algo muito poderoso. Nós podemos ver esse princípio, preste bem atenção. Por isso eu não creio que você deva ficar por você mesmo repetindo e tentando convencer a Deus. Marcos, no capítulo de número 11, versículo 20, que é um texto muito poderoso sobre fé,
quando ali os discípulos ficaram assustados, como que aquela figueira tinha se secado. E Jesus ensina, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Verso 21, lembrando-se Pedro, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus, ou de Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atirar-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Verso 24, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhes sucederá. Creio que já o receberam. Então quando eu entro em oração, eu creio que já recebi. Eu não posso crer que recebi só quando eu vejo, isso não é fé. Agora tem o texto de Filipenses no capítulo 4, versículo 6, fala o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Ok. E aí fala para a gente pensar em tudo que é bom, tudo que é de boa fama e etc. Mas o versículo aqui de número 6 de novo. Não deis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. Oração e súplicas. E com ações de graça. Ou seja, eu oro, eu apresento a minha súplica e depois entro em gratidão. Por quê? Porque é assim que Abraão se fortaleceu na fé. Ele estava grato a Deus, porque ele estava convicto de que aquele que prometeu é fiel. É fiel. Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Diga, Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir. Amém? Então, no tempo de espera do natural, aqueles que já aprenderam a andar pela fé, eles já chamam as coisas que não são como já se fossem. Eles entram no descanso de Deus. E eles podem agradecer. Uma convicção total. Eu termino aqui hoje, essa manhã, falando de uma experiência minha. Em 2021, eu acho que foi em maio, eu marquei o culto de ações de graça pela minha vida. E naquela semana eu tinha consulta. Eu fui naquela consulta, eu apresentei o exame para a doutora Vanessa. E a doutora Vanessa não conseguiu olhar meu exame, ela olhou só na hora. E ela falou, Cleberson, infelizmente não melhorou nada a tua artéria. E o culto de ações de graça estava marcado lá no Tatuquara no domingo. Os flyzinhos estavam tudo divulgado. A primeira ideia que o diabo colocou na minha cabeça é desmarca. Eu falei, não. A fé é a convicção de fatos que não se vê. E eu fui lá no domingo, contra as minhas emoções. Eu fui lá ainda pregar. Eu fui lá agradecer a Deus por um fato que eu não via, mas que eu já chamava à existência. Tenho certeza que ali foi uma atitude poderosa de fé. De fé. Agradecer a Deus. Mesmo naquela própria semana. O natural dizendo totalmente contrário àquilo que eu estava agradecendo no domingo. Amém? Comece a agradecer. Comece a agradecer. Porque você é da fé. Comece a agradecer pelo seu pai, comece a agradecer por sua mãe, comece a agradecer pelo seu casamento, comece a agradecer pela salvação, comece a agradecer ao Senhor, nessa convicção. Comece a mudar a sua forma de falar sobre as coisas, né? A fé, ela tem uma linguagem, uma forma de comunicação. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, crie, por isso falei. Cremos e por isso falamos.
Quando você aprende a andar pela fé, você fala e chama a existência as coisas que ainda não existem, como se elas já existissem. Amém? Você é um profeta de Deus, isso é ser um profeta de Deus. É apresentar para a terra a realidade do céu, mesmo quando a terra não está enxergando a realidade do céu. E você tem uma base muito firme sobre isso. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deixa eu falar algo para você aqui hoje. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Talvez há promessas que ainda naturalmente não se cumpriram. Há sonhos de Deus na sua vida que não foram realizados. Talvez ainda há problemas sem soluções naturais. O tempo está passando, os dias estão correndo, a idade está avançando e parece que nada acontece. Mas eu quero desafiar você a se agarrar naquele que falou. Eu quero desafiar você e eu a não se atentarmos para os fatos naturais, mas juntos aprendemos nos agarrar nas promessas e nos fatos consumados da cruz. Saia da passividade. Vai no profundo com Deus. Vai conhecer a Deus profundamente. Aproveite essa oportunidade que a vida está te dando, através das provações, para você conhecer a Deus e para que as pessoas conheçam a Deus, através do que Deus vai manifestar, através da sua vida. Deus tem falado muito comigo sobre um texto de 1 ou 2 Coríntios, que nós, através das provações e dificuldades, Deus nos consola. Nós podemos experimentar o consolo de Deus, para que depois de experimentar o consolo de Deus, nós vamos ser aqueles que consolam, dizendo: você está passando por isso, mas eu quero dizer para você, Deus é fiel. Você pode olhar aqui para mim e ver a fidelidade de Deus, um Deus que não tem limite, não conhece a palavra impossível. Certamente na sua história, muitos aqui têm muitos milagres, muitas coisas que aconteceram na sua vida, que as pessoas podem olhar e falar assim: é um milagre. A sua própria conversão é uma prova de que é um milagre. Mas você precisa entender que Deus é um Deus gracioso. Você precisa aprender como Abraão, que não tinha mérito nenhum, não tinha nada que ele merecesse para que Deus chamasse ele de justo, mas ele creu no Deus que justifica o ímpio. Ele aprendeu a viver com esse Deus que chama as coisas que não são como se já se fossem. Amém? É um Deus de promessa, é um Deus de fatos consumados, é um Deus fiel, é um Deus de aliança. É o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, mas Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Amém? Fecha os teus olhos. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Se você não sabe a letra, você pode até abrir os olhos. Se você sabe, cante com os olhos fechados. Aleluia, aleluia. Os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Aleluia. E os teus olhos can separate